Da aula de hoje, nós vamos falar sobre termoquímica. Bom, em termoquímica a gente vai estudar as trocas de energia na forma de calor envolvida nas reações químicas e nas mudanças de estado físico das substâncias. A gente consegue entender a termoquímica, a importância da produção ou do consumo de energia, principalmente quando a gente pensa em metabolismo, Os alimentos, eles são decompostos por algumas moléculas, chamadas de enzimas. A função delas é que ao decompor o alimento, decompondo esse alimento, ocorra a produção de energia. E é essa energia que a gente obtém dos alimentos, portanto, o metabolismo é um bom exemplo para a gente entender um processo químico que, nesse caso, está gerando energia. Bom, pensando no âmbito de um laboratório, é possível medir a energia liberada na queima de diversas substâncias. E para isso é utilizado um equipamento chamado calorímetro, a amostra, um prato para amostra, água, um agitador, um termômetro, os eletrodos que vão dar ignição para fazer a combustão desse material. De calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então, no sistema internacional, uma caloria é equivalente a 4,18 joule e uma quilocaloria, 1000 calorias, equivalente a 4,18 kJ. Muito bem. A gente pode dividir os processos em dois. Existem os processos exotérmicos, que são os processos que ocorrem com liberação de calor. Lembrando que esse prefixo exo é para fora. A gente tem os reagentes, numa reação química, formando produtos e o calor como um dos produtos, Ele é liberado dessa reação química. Então, quando você queima um palito de fósforo, ele libera calor, além de outros produtos, mas o calor é como se fosse um produto. Além dos processos exotérmicos, temos também os processos endotérmicos, que são os processos que ocorrem com a absorção de calor. Endo, para dentro, ou seja, processos que absorvem calor para acontecer. No caso de uma reação química, a gente vai ter o reagente, precisa ter o calor do lado dos reagentes, ou seja, antes da seta, e para a gente obter o produto. É o clássico caso de um cozimento de alimentos, Um cozimento, a reação só se completa com aquecimento durante um certo tempo. Então, no caso dos processos exotérmicos, a gente tem os mais variados exemplos de combustão, de queima de madeira, combustíveis, óleo diesel, gasolina, metano. E para os processos endotérmicos, um bom exemplo é uma compressa fria, uma clássico, sólido, líquido, gasoso. O nome das mudanças de estado físico, no sentido do sólido para o gasoso, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, a gente tem o sentido endotérmico, que é quando ocorre a absorção de calor. Então, se a gente pensa no caso da água, se a gente tem o gelo sólido numa temperatura negativa, por exemplo, menos 5 graus Celsius, para que ele fique líquido, ele precisa absorver calor. Então, a gente tira ele lá do freezer e põe na temperatura ambiente de 25 a 30 graus Celsius, ele vai absorver calor e vai passar para o estado líquido. A mesma coisa do líquido para o gasoso. Se eu quero vaporizar um líquido, como a água, eu posso aquecer até que ela entre em ebulição, Ela vai começar a evaporar com aquecimento até evaporar totalmente. Se esse sentido do sólido para o gasoso é o sentido endotérmico, o inverso só pode ser o sentido exotérmico. E aí, para que um sólido passe para o estado líquido, ele precisa liberar o calor que ele tem. A mesma coisa do líquido para o sólido, perdão. Então, por isso que a água líquida a gente coloca na geladeira, a fim de que ela libere o calor e as partículas, as moléculas de água se organizem novamente no estado sólido. É interessante a gente perceber um conceito de entalpia. A entalpia a gente simboliza com H maiúsculo e, basicamente, cada substância apresenta um conteúdo de energia.
Isso a gente observa principalmente com combustíveis, né? A gente sabe que cada combustível tem uma capacidade diferente. Então, não se conhece uma maneira direta de determinar a entalpia, por exemplo, a entalpia de uma substância é tal. Não. Na prática, o que acontece? É feita a medida da variação da entalpia de um processo, e é o que a gente chama de ΔH. Esse ΔH é a quantidade de energia que foi liberada ou absorvida durante o processo, né? Utilizando a pressão constante. E a partir daí a gente consegue calcular essa variação. Então, delta, a gente está comparando o estado final, né? A gente está fazendo a diferença entre a entalpia final e a entalpia inicial. Ou, em termos de reação química, o final é sempre o produto, o início é sempre os reagentes, então entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Versus caminho da reação. Aqui, caminho da reação a reação se inicia com o reagente e depois de um certo tempo nós temos o produto. Interessante notar, né, no ΔH dos processos exotérmicos, que é aquele que vai ter liberação, que a entalpia, né, que a energia do reagente, ela está lá em cima. Ela é maior que a energia do produto. Então, para uma reação exotérmica eu tenho reagente, produto e energia, né, como se a energia fosse um dos produtos. Nesse caso dos processos exotérmicos, a gente já sabe que tem a liberação de calor. E isso acontece porque a entalpia do produto é menor que a do reagente, ou seja, como se eu pegasse um reagente com muita energia, fizesse um produto com energia mais baixa e o excedente de energia é esse que sai, né, na reação. Então, HR, né, que é o H dos reagentes, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Logo, quando a gente for fazer a conta aqui, produto menos reagente, se esse valor, o HR, é maior que o HP, então o sinal que vai prevalecer é o sinal negativo, né? Ou seja, o ΔH é menor que zero ou o ΔH é negativo. Então, a principal característica de um processo exotérmico em função do ΔH é que esse ΔH seja menor que zero, tenha valor negativo. Vamos ver um exemplo aqui, a síntese da amônia. Síntese significa obtenção, ou seja, formação da amônia, formação da NH3. Então, nós temos o seguinte, N2 gasoso reage com H2 gasoso também, né? Formando duas moléculas, né, 2 mols de NH3 gasoso, mais 92,22 quilojoules. Como é que eu sei que esse valor aqui, como é que eu sei que essa reação é uma reação exotérmica? Porque a quantidade de energia que foi liberada está aqui, do lado dos produtos. Se ela estivesse desse lado aqui, seria uma reação endotérmica. Então, está desse lado. Essa é uma forma da gente representar um processo exotérmico. A outra forma coloco a reação normal, como está lá em cima, reagentes, seta, produto, e o ΔH igual a menos 92,2 kJ. Por que menos? Porque quando eu tenho o valor do ΔH do lado dos produtos, significa que a reação é exotérmica, o ΔH é negativo, ou seja, ele é menor do que zero. Então, a gente pode simbolizar separadamente só o valor do ΔH, colocando o sinal de menos, que é o símbolo de que foi liberado essa quantidade de calor. Já a variação de entalpia dos processos endotérmicos, né, o ΔH dos processos endotérmicos, a gente tem aqui também o mesmo gráfico de entalpia versus caminho da reação. Toda reação se inicia aqui no reagente, caminha em direção aos produtos. O gráfico, né, ele é o inverso dos processos exotérmicos, né? Aqui os reagentes têm uma energia menor, né, uma entalpia menor do que os produtos. Ou seja, quando a gente faz a representação da equação termoquímica, o calor, ele é como se fosse um reagente, né? Eu preciso fornecer calor para que A produza, né, para que eu saia do reagente A e tenha o produto B. Então, como o próprio nome diz, né, processos endotérmicos
envolvem a absorção de calor para acontecer. Sem essa absorção, né, para que ele faça esse salto, essa reação não chega no produto que a gente pretende. Nesse caso, a entalpia do produto é maior do que o reagente. Então, o ΔHR reagente menor que o HP, né, que é a entalpia dos produtos. O ΔH é sempre a entalpia dos produtos menos a do reagente. Se esse HR é menor, né, que o HP, esse número aqui é menor, então prevalece o sinal positivo, ou seja, o resultado dessa conta é um ΔH maior que zero, um sinal positivo, que indica que houve absorção daquela quantidade de energia. Aqui a gente vai ver o exemplo da decomposição da amônia, o NH3. No exemplo anterior a gente viu a síntese da amônia, né? Ou seja, eram os reagentes que formavam a amônia como produto. E aqui a gente tem a amônia sendo reagente e a decomposição dela gerando dois tipos de produtos. Então, ó, 2 mol de amônia absorvem 92,2 kJ de energia e produz 1 mol de NH2 e 3 mol de H2. Essa é uma forma de representar, né? Assim como a gente viu aqui em cima nesse exemplo mais genérico. Porém, a gente também pode representar com o ΔH fora da equação termoquímica, que é essa equação aqui que a gente está vendo. Então, ó, repito meu reagente, 2NH3, setinha, N2, 3H2. E o ΔH? Se essa reação é endotérmica, o sinal do ΔH é positivo, né? Ele tem que ser maior que zero. Então, mais 92,2. Colocando lá no gráfico, ó, o nosso produto é o N2 e o H2, e o reagente é o NH3, que é a amônia. É interessante observar nesse caso que uma reação endotérmica é o inverso de uma reação exotérmica. Para mudanças de estado físico, a gente também vai ter os dois sentidos, né? Então, voltando aqui nas mudanças de estado físico, pegando o exemplo da água, a água sólida para líquida, né, o processo de fusão é um processo com ΔH de mais 7,3 kJ, ou seja, para que isso aqui aconteça, eu tenho um processo que absorve energia, né? Do estado líquido para o estado gasoso, a gente também tem a absorção de 44 kJ, né, para os processos de vaporização. E é interessante observar o seguinte, que a passagem direta do sólido para gasoso, né, que é a sublimação, tem um valor de mais 51,3. Ou seja, nesse sentido, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, a gente tem a absorção de calor, né, no sentido do sólido para o gasoso, e o valor do ΔH da sublimação é a soma do ΔH para a fusão e do ΔH para a vaporização. O que vai acontecer no sentido exotérmico? Vai ocorrer a liberação de calor. E a mesma quantidade de energia que foi necessária, né, que é necessário ser absorvida para mudar de estado físico no sentido endotérmico, ela vai ser liberada no sentido exotérmico. Então, é justamente o sinal que nos indica qual o processo que está acontecendo. Então, ó, do estado gasoso para o estado líquido, né, na condensação, inverso lá da vaporização, o processo, né, de mudança de estado físico é exotérmico e libera 44 kJ, né, ao contrário lá de cima que absorvia 44. Do estado líquido para o sólido, que é a solidificação, também ocorre liberação de calor, menos 7,3 kJ. Então, um é o contrário do outro em termos de valor de energia também. E o mesmo acontece para a sublimação. Passando do gasoso para o sólido, né, no caso da água, o ΔH é de menos 51,3 kJ. Você acabou de assistir mais um vídeo do canal É Química, não surta! Deixe o seu like, compartilhe este vídeo, esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu encontro vocês na próxima aula.